Oi pessoal, beleza com vocês? Estou um pouco sumido aqui do canal, né? Final de semestre, então a gente tem lançamento de notas, correção de provas, projetos, é uma correria que só. Então eu dei uma parada um pouco nos vídeos, não consegui mais postar nada, nem editar. Mas hoje estou aqui para postar um vídeo, né, de uma live que a gente fez para os nossos alunos da Universidade Católica Dom Bosco, mas eu acho que é interessante divulgar. A gente falou aqui sobre engenharia, né? Com foco, né, mais em águas urbanas. E a gente relacionou a questão do Covid, trouxe para a temática de engenharia e águas urbanas a questão do Covid. Então eu falei um pouquinho mais sobre a questão de saneamento, né, água, esgoto e um pouquinho sobre drenagem, mais linkando essa questão de pandemia. E o caso do SARS-CoV-2, a doença, né, o Covid-19, esse novo coronavírus. E o professor Marcos, que é engenheiro da instituição também, é professor na instituição e engenheiro do Exército Brasileiro, e tem uma experiência muito grande com obras, né, principalmente com drenagem. Ele deu alguns exemplos, né, falou um pouquinho sobre isso, sobre algumas técnicas, né, soluções aí sustentáveis para drenagem, e eu espero que vocês gostem, foi muito legal. Então no começo do vídeo é a minha fala, depois na metade do vídeo ele fala um pouquinho sobre essas questões que eu acabei de comentar, e no final tem alguma discussão ali, algumas perguntas das pessoas que estiveram presentes ali, tá bom? Eu espero que vocês gostem, pessoal, se inscrevam aí no canal, deixa seu like, compartilha, tá bom? Comenta e até mais, valeu! Bom, então agradecer, né, a presença de todos. Esse evento só faz, né, sentido se vocês estão aí presentes para poderem discutir com a gente e compartilhar informações, né. Então, o nosso tema, né, que a gente está trazendo aí é engenharia, águas urbanas e o Covid-19, né. Acho que é oportuno trazer um pouco para discussão a questão dessa doença, né, esse vírus aí, né, e a pandemia como um todo. E tentar conectar com a parte de engenharia, e aí mais específico com a parte de águas urbanas, né? Porque claramente a gente vê um viés ligado da doença com relação à temática da água, né? E a área de engenharia trabalha muito com essa questão de saneamento e de recursos hídricos, né? Então, na minha fala, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre esse novo coronavírus, algumas informações básicas aí para o decorrer da palestra, da fala, né? Então, até assim que a gente sabe sobre esse coronavírus no olhar do engenheiro, é claro, né? Não é o olhar do microbiologista, né, ou do epidemiologista, mas enfim, o engenheiro que trabalha na área sanitária, né? E aí, dessas informações básicas sobre o coronavírus, a gente caminhar aí para falar qual que é o papel da engenharia, né, numa situação aí de pandemia, que serve para esse vírus, mas futuramente, né, infelizmente, a gente imagina que outras pandemias virão, então como a gente pode se preparar, né, para essa situação. Então, aí vamos comentar um pouco sobre as águas urbanas, né, refletir um pouco sobre essa temática, o papel, né, dessas águas urbanas e a gente como engenheiro na proteção da saúde humana, de forma geral, né, e a saúde do ambiente como um todo, que isso reflete no ser humano, né, e um pouquinho aí dando atenção em relação ao monitoramento, né, a epidemiologia conectada a essa área de engenharia, e como isso pode servir para uma tomada de decisão, né, como a gente pode agora planejar, talvez, aí nossas cidades, tendo conhecimento sobre essas questões aí, tá? Então, por que essa temática, né, por que a gente traz essa temática? Esse paper saiu na Science of Total Environment, é uma revista muito boa, né, tem um alto fator de impacto, então é uma revista que ela é muito lida, ela é muito citada, né, e aí foi onde ocorreu ali a primeira detecção do SARS-CoV-2. Né? O SARS-CoV-2 é o novo coronavírus, né? Tem uma alteração, uma mutação aí do SARS-CoV-1 primeiro, né? E isso foi identificado na Austrália em águas residuárias. Tá? Então, se a gente encontra isso nas águas residuárias, é muito provável que isso pode, primeiro, né, ir para os nossos corpos receptores, se a estação não tiver uma eficiência na remoção desse tipo de vírus, né. Esses corpos, eles podem ser possivelmente lá na frente novos mananciais de abastecimento, a gente pode acabar se contaminando, né, há um risco existente aí, né. E se isso foi encontrado nos esgotos aí numa cidade onde tem uma rede coletora, a universalização ali, toda a cidade tem saneamento, né. Imagina nossas condições aqui de Brasil, onde a gente não tem rede coletora, né. Aonde ia parar esse vírus? Então a gente vai falar um pouquinho mais disso, por isso a temática de águas urbanas. Bom, então o novo coronavírus, né? Então só uma imagem dele, esse bichinho que está causando tanto pânico aí na gente, né?
ele é um vírus ali que ele é envelopado, né? Ele tem uma capa proteica de lipídios ali, tá? É um vírus de RNA, né? E ele tem esses spikes aí que parecem uma coroa, por isso que ele é denominado como um coronavírus de coroa, né? E é esses spikes que vão se conectando aí com as células e vão se reproduzindo e vão causando todo esse impacto aí no corpo humano, né? Esse foi extraído de um artigo de uma revista de medicina aí desse ano, de 2020, tá? Então, alguns conceitos gerais, né? Coronavírus é um tipo de vírus, né? Esse vírus que a gente está trabalhando é o SARS-CoV-2, né? Ele é muito similar ao SARS-CoV, o primeiro, que lá no início dos anos 2000, né? Ele teve uma proliferação aí. Então, a gente, na área de engenharia, né, na área de epidemiologia, enfim, saúde pública de forma geral, entende que o que se conhece sobre SARS-CoV pode servir aí, em grande parte, para o SARS-CoV-2, né? E aí, Covid-19 é o nome dado à doença, né, que o SARS-CoV-2 aí nos leva. Então, é uma síndrome respiratória aí aguda, muito séria, né? O grande impacto aí na nossa saúde é na questão respiratória, né? Diferente de vírus entéricos, que é muito comum de trabalhar na área de saneamento, né? Na área de tratamento de água, de efluentes, que esses vírus entéricos causam problemas aí, né? São doenças de veiculação hídrica, que a gente costuma chamar, né? Basicamente diarreia, febre, etc, né? Então, o que a gente sabe em relação à relação entre os vírus entéricos, que é um tipo de vírus, um tipo de patógeno que a gente já trabalha com ele na área de engenharia, é que o coronavírus, esse SARS-CoV-2, ele é menos estável no ambiente do que os vírus entéricos. Então, isso é uma informação importante que a gente tem, né? Que esses vírus entéricos, como adenovírus, rotavírus, né? Eles são mais resistentes, né? Em resumo, seria isso, eles são mais resistentes. Então, se as nossas tecnologias para tratamento de água e de efluentes são focadas, são desenvolvidas, baseadas nesses tipos de vírus, e eles são mais resistentes, é muito provável, tá? Isso é uma suposição, é uma hipótese, a gente precisa confirmar isso com pesquisa, com ciência, de que as nossas tecnologias são suficientes para a remoção desse tipo de vírus, que é o coronavírus novo aí, tá? E a gente ainda não tem ainda dados, informações, embora foi identificado no esgoto, sobre a carga viral, a quantidade de vírus que você tem, porque quanto maior essa quantidade, maior é o risco de a gente se contaminar, né? Então, a gente não conhece ainda a quantidade, a gente sabe que os vírus entéricos ali são na ordem de grandeza de 100 a 1000 unidades ali, né, por gramas de fezes, tá? Isso de fezes, não de esgoto, né, o conhecimento de fezes. Então, a transmissão fecal-oral é muito mais, o risco é muito maior. Tá? Bom, então a nossa preocupação é, né, que essa doença, né, ela vai se alastrando, né, uma quantidade muito superior a outras doenças, aí, como a gente tem de vírus entéricos, né? E isso pode levar, então, né, a uma alta carga, né? Mas a gente não conhece ainda, a gente vê que ele é menos estável. Como muitas pessoas se contaminam, né? Não é o nosso caso aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Nem nas cidades que a gente está aqui. Mas se você olhar isso para a região sudeste, por exemplo, ou o caso de Manaus, né? A carga ali de esgoto sendo lançada ali com a quantidade de pessoas, né, com esse vírus, ela pode, então, apresentar um risco muito maior. E aí, implicações em toda a saúde pública, né, nos hospitais, etc, etc, tá? Bom, então, tendo esse conhecimento de que ele não é tão resistente, mas a alta carga pode ser um grande problema, o que a gente sabe do risco dele, né, o que ele realmente tem, como ele tem se propagado, é pela via aérea, né? Então, pela inalação, né, ou nas mãos, no nariz, ao tocar o rosto, né? Isso acaba entrando na via aérea, na via respiratória, e aí a gente ele acaba indo para o pulmão, etc. E aí a situação é pior, você tem dificuldade de respirar, que já é um segundo estágio da doença, né? Até levar ao óbito, né? Enfim. Então, aí isso vai refletir na engenharia. Por quê? Porque se as pessoas, né, os nossos operadores, trabalham nessa área, né, de água, de efluentes e de monitoramento de corpos hídricos e na drenagem, né, se esse vírus está presente, ele pode respingar e ir pela via aérea e entrar, né, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o problema é a inalação, né, a inalação e algumas pesquisas ali do MIT,
que é o Instituto de Tecnologia, né, de Massachusetts, nos Estados Unidos, né, eles identificaram que esse vírus fica por horas no ar, muito mais do que outros vírus, né, e ele tem uma capacidade de viajar aí mais ou menos mais de 8 metros, seriam 27 pés aí, né. Então, isso é uma condição, a gente fala, né, é ficar distante 1 metro, 2 metros, né, talvez isso não seja nem suficiente, tá, para isso, né. Então, assim, existe uma necessidade de conhecer um pouco mais sobre esse vírus. É claro, né, esse vírus ele começou em outubro, novembro, mais ou menos, se eu não me engano, na China, e só veio a situação mesmo foi agora em 2020 para a gente, né? Então, ainda tem muito o que ser estudado. Mas o importante aqui nesse momento é entender essa via pela água, né, que a gente ainda tem a gente entende que tendo condições de saneamento adequada, não é um problema, tá? Não precisa se alarmar. O maior problema ainda é a via aérea, só que isso pode virar um problema com os operadores na área de saneamento, né? Bom, então, entendendo essas questões mais básicas do vírus, né? Então, o que são as águas urbanas? Então, dentro do saneamento aqui, da Política Nacional de Saneamento Básico no Brasil, que é a Lei 11.445, de 2007, a lei, ela engloba saneamento, né, como água, esgoto, drenagem, e eu não coloquei aí, né, propositalmente, resíduos sólidos. Então, quando a gente fala de águas urbanas, a gente está falando ali das águas que compõem o saneamento, conforme a política aqui no Brasil, né, isso não é no mundo inteiro assim, tá? Em alguns locais, trabalho separado, abastecimento de água é uma coisa, esgotamento é outra, drenagem é outra, né? Mas aqui busca-se uma integração dessas políticas, tá? Então, quando a gente fala de águas urbanas, a gente está falando das águas que compõem a política de saneamento, que é água, esgoto, drenagem. Então, a gente está falando do abastecimento lá desde o manancial, né? Aquela água captada, ela é tratada, é levada até nossas residências aí nos cavaletes, né? Chega nos cavaletes. E depois a gente gera esgoto, né? A gente gera esgoto, ele vai ou para uma fossa, um tanque séptico, no Brasil ainda tem essa situação, ou vai para uma rede coletora, né? Aqui em Campo Grande, no nosso caso, a gente tem já uma disponibilidade aí de mais ou menos 80% de rede coletora. É óbvio que a gente não tem uma população de 80% conectada à rede, mas a gente tem disponível essa rede, ainda falta chegar realizar essas ligações, né? É uma condição muito favorável. A gente imaginar no nível do Brasil, o Brasil hoje tem mais de 100 milhões de pessoas, e por volta de 100 milhões de pessoas, né, que não têm acesso a uma rede coletora. Então a situação é bastante crítica, né? E aí, a drenagem, né, que é uma situação ainda pior, tá? A gente nem tem dados, quando a gente não monitora, quando a gente não tem informação, a gente não consegue fazer uma gestão adequada, né? Então, a drenagem ainda está caminhando com relação a criar um diagnóstico da situação no país, para então a gente poder pensar um pouquinho melhor sobre isso. E eu vou falar um pouco sobre o coronavírus nesses três entes aí, né? Então, primeiro, com relação ao abastecimento de água, né, aos mananciais. Então, a gente tem dois tipos de mananciais, os mananciais superficiais e os mananciais subterrâneos, né? Ambos, independente se são superficiais ou subterrâneos, a água recebe um tratamento, tá? É comum que os superficiais, eles recebam um tratamento mais completo, porque a água, por ser superficial, né, ela está mais suscetível a ter alterações na sua qualidade, né, nos seus mananciais superficiais, em função de comportamentos da bacia hidrográfica. Então, quando chove, vem mais sólidos, a água piora a qualidade, fica mais difícil de tratar, né? Então, é comum ter um tratamento mais completo, que a gente chama. Então, desde processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, até a desinfecção, que a filtração e a desinfecção são as grandes responsáveis pela remoção desses tipos de vírus entéricos. E aí, subentende-se que os vírus do tipo coronavírus também serão removidos, né? A água subterrânea, como ela é de boa qualidade, geralmente, né, ela está, vamos chamar assim, ela está estocada ali no subsolo, embaixo da terra, às vezes uma distância ali de 100, 60 metros, uma dificuldade do poluente na superfície chegar até o fundo, né? Então, o que a gente costuma realizar? Faz a captação dessa água subterrânea e faz apenas a cloração, a desinfecção. E isso também seria eficiente para a remoção dos coronavírus. Então, com relação ao abastecimento de água, o tratamento da água, né, a gente fica um pouco mais seguro, né, e confortável, vamos chamar assim, porque se você está bebendo uma água, né, proveniente de um sistema de abastecimento de água que tem o monitoramento do cloro, né, o cloro está nas condições ideais na rede, né,
e aí na sua casa você faz a limpeza de caixa d'água, etc., você provavelmente não vai ter nenhum problema, né? E o que acontece também é que nossos abastecimentos, né, eles captam água de mananciais que estão geralmente distantes, são bem, onde os mananciais superficiais estão, as bacias são protegidas, tá? Então elas não recebem um aporte de esgoto, né? Isso na nossa região, falando aqui na região do Mato Grosso do Sul, né? Geralmente essas bacias têm áreas de proteção ambiental, tem restrições com o tipo de uso do solo, você às vezes não tem, você tem apenas a pecuária, mas não tem agricultura, porque tem agroquímicos. A gente já vem se preocupando com outros tipos de contaminantes, que são muito mais arriscados, aí, mais difíceis de serem removidos, do que o próprio coronavírus, né? Agora, é óbvio que uma situação, por exemplo, a gente viu isso no começo do ano, no Rio de Janeiro, né? A Ita do Guandu, capta água, né, de uma região onde o esgoto está sendo lançado muito próximo ali, tanto que estava chegando surfactantes na estação de tratamento de água, né? Então, ele é muito provável que, se aquela população estiver contaminada, né, vai chegar na estação ali, pode chegar uma carga viral, sim, de coronavírus, né? E aí vai depender da eficiência do tratamento para remover isso. Então, você percebe que, dependendo das situações, há riscos com relação à questão dos mananciais, dos abastecimentos de água, que é um tipo de água urbana, né? O outro ponto seriam com os esgotos, né? Então, já foi identificado o RN viral nas fezes, eu mostrei ali uma publicação para vocês, existem outras publicações, tá? Isso foi identificado já no aeroporto de Amsterdã, na Holanda, antes mesmo de ter um pico, né, um surto da doença, eles já estavam identificando isso no aeroporto, né, no esgoto que estava dos banheiros do aeroporto, né? Então, a gente percebe que já é uma alternativa para a engenharia monitorar, né, nos esgotos esse tipo de coronavírus aí, e outros, tá? O que a gente ainda não tem informação é da transmissão, não teve nenhum caso específico de uma contaminação fecal-oral, né, ou por esgoto em alguma região, e ali tinha coronavírus, e as pessoas acabaram tendo um pico da doença em função de terem utilizado uma água que foi contaminada por um aporte de esgoto, tá? Então, embora não tenha essa informação ainda, qual é a nossa preocupação? É que já foi identificado o SARS, né, em esgoto, e ele esgoto não tratado, por até 14 dias, né? Então, embora a gente suponha, né, por conhecer que, em função daquilo que eu mostrei do vírus, né, que o sabão, né, lavar a mão, né, o álcool em gel, ele é capaz ali de quebrar aquela capa ali, aquele envelope de gordura, basicamente, ali, e aí o vírus acaba não tendo mais uma ação de infecção, né, já foi encontrado por até 14 dias. Então, há uma preocupação com relação a isso, né. E aí eu retomo, né, nós temos vários operadores trabalhando nas estações elevatórias, né, monitoramento desses esgotos, nas estações de tratamento de esgoto, né, e aí eu pergunto, né, será que as boas práticas ali com relação aos equipamentos de proteção estão sendo efetivamente conduzidas e utilizadas, né? Porque isso é fundamental, tá? Para que não haja uma contaminação dos nossos grandes operadores, né? Os que fazem a manutenção do nosso sistema de esgoto, né? E aí é um problema, né? Se você não tem rede coletora, você tem fossa, tem aí as empresas que são responsáveis pela manutenção de retirada de lodo dessas fossas, né? Então também há um risco existente na retirada do lodo das fossas, levar esse lodo para as estações, que é muito comum, despejar isso nas estações. Então ali, se não tiver os EPIs adequados, isso pode criar um risco muito grande para esses operadores, para essas pessoas em específico, né? Então é papel nosso da engenharia e como engenheiros adotar as boas práticas, tá? E aí uma questão também muito preocupante com relação à população vulnerável, né? População que não tem acesso aos serviços. Então, como eu comentei, são mais de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede coletora, não têm o seu esgoto coletado, né? Então, como está sendo feito o afastamento desse efluente, né, dessas excretas, né? Isso é uma preocupação. E ainda temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, à água de qualidade, né? Então, são pessoas que também estão em riscos, né? Na área rural, a situação é ainda pior, a gente sabe, os indicadores são piores, as pessoas muitas vezes não têm o sistema funcionando com qualidade, não têm coração, né? São obrigadas a buscar alternativas de mananciais que também não têm tratamento, né? Deixa essa água guardada, às vezes, né, em tambores dentro de casa. Então, a população mais vulnerável também é que sofre mais com isso. Por quê? Tem uma higiene, no caso, em função, né, da não facilidade, o acesso à água, esgoto tratado, ter um risco de contaminação maior, tá? E aí, o ponto da drenagem, né, super interessante, porque a gente está enfrentando isso agora, várias capitais, vários estados estão tentando monitorar esse coronavírus nos esgotos, né? Para usar isso como uma resposta aí
ao pico da doença, enfim, ou regiões que estão mais isoladas ou menos isoladas, se tem mais casos ou menos casos, quando poderia liberar, vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a pergunta que fica é, se a gente tem 100 milhões de pessoas sem rede coletora, né, sem acesso a essa rede, para onde está indo esse esgoto? Né? Então, esse esgoto, às vezes, está infiltrando no solo, está indo para uma água subterrânea, um lençol freático, que alimentam, a gente chama, né, o córrego mais próximo, o córrego que passa ali, isso vai para outros rios, vai para os rios urbanos, né? A drenagem usa, né, os córregos urbanos. Então, se o esgoto não está indo para uma rede coletora, ele está indo muito provavelmente para os córregos urbanos, para a drenagem, né? Para a macrodrenagem que a gente chama, tá? Ou até para a microdrenagem, né? A gente tem muita ligação de esgoto na drenagem, tá? E isso é responsabilidade da pessoa que faz isso, né? Então, no saneamento, a gente tem responsabilidades, a gente tem que agir de forma adequada, de forma correta, para que a coisa funcione, né? Então, e a drenagem pode ser, eventualmente agora, né, está sendo pensado, uma possibilidade de monitoramento, né, monitorar os córregos com relação a esse vírus, né, para identificar isso aí na malha urbana, usando tanto a rede coletora, o sistema de esgotamento, né, que a gente consegue, já está achando isso aqui no Brasil, tá, um trabalho piloto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estações de Tratamento de Esgotos Sustentáveis, né, que é tocado pelo professor Carlos Chimicharo, na UFMG. A professora Juliana Calabria está realizando a parte desse projeto de monitoramento do coronavírus no esgoto, né? E lá eles já estão identificando, depois eu até, acho que dá tempo eu mostro para vocês ali um pouquinho, tá? Então, como é que, conhecendo tudo isso, né, o nosso papel, onde que ele fica na engenharia, né? Então, a gente pode montar estratégias de monitoramento, tá? Monitorar na rede coletora, na drenagem, cuidar, lógico, né, o nosso abastecimento de água, isso é fundamental, sem dúvida alguma, né, mas a gente sabe que isso tem um pouco mais de segurança, tá? Mas implementar planos de segurança de água, planos de segurança de esgoto, pensar nesses riscos, né, a gente precisa avançar com relação a riscos, né, riscos microbiológicos, principalmente aqui nesse foco, né. E o monitoramento é uma estratégia fundamental, né, se você monitora suas bacias, você consegue verificar se as pessoas estão mais ou menos contaminadas, né. É mais barato eu avaliar as bacias hidrográficas em alguns pontos do que eu aplicar kit, né, teste em ser humano em todo mundo, né. Eu posso até definir que os kits, né, os testes em humanos vão ser realizados naquela região, naquela bacia hidrográfica, porque ali há um caso de ter encontrado uma carga viral de coronavírus muito maior do que numa outra região, tá? Então isso vai definir condições de isolamento ou não, que momento dá para liberar uma região ou outra e assim por diante, né? A gente sabe que as nossas tecnologias, né, elas são seguras, porque elas são estudadas, elas são elaboradas para remover vírus que são mais resistentes, né, mas a gente precisa agora realmente confirmar isso, se esse coronavírus ou não, ele está sendo removido nesses processos, né. E aí, a engenharia indo mais para a parte de biotecnologia, né, a gente precisa distinguir aí a detecção do RNA de vírus viável, né, desse SARS-CoV-2, como eu comentei, ainda não tem casos que tenham uma transmissão fecal-oral, então a gente precisa definir isso muito claro, né. E tem poucos relatos ainda, né, da detecção desses vírus aí viáveis, né, em níveis significativos nas excretas aí, tá? Então ainda é um momento de não alarmar, né, mas se preocupar com essa carga viral, já que tem muitas pessoas doentes, né. Então o monitoramento seria fundamental para isso, pensar em cuidado com nossos operadores que trabalham com as águas urbanas, nossos técnicos em saneamento e recursos hídricos, né? E aí, caminhando mais para uma análise de avaliação de risco, né, da dose-resposta, a gente já conhece um pouco como se comporta o SARS e outros vírus, outros coronavírus, talvez começar a pensar em avaliar isso para o novo coronavírus aí, e implementar talvez isso nas nossas estações, no nosso monitoramento de corpos hídricos, nosso abastecimento de água e assim por diante, tá? Acho que eu estourei um pouquinho o tempo, se der tempo eu mostro algumas coisas mais no final, e agradeço aí pela atenção de vocês, tem meu e-mail aqui embaixo, e vocês podem entrar em contato comigo e eu posso enviar também essa apresentação. Obrigado, professor Fernando. Agora com a palavra, professor Marcos Rachid. Ok. Então, senhores, é difícil, claro, falar depois do Fernando, né? Ele eleva bem aí o nível da conversa. Agradeço a oportunidade dada aí pela Universidade Católica Dom Bosco, pela coordenadora do curso, Rochelle Carnaval. Agradeço ao William por estar sendo aí o mediador. Agradeço mais uma vez a todos os presentes, e em especial ao Fernando, que fez aí a primeira palestra.
Eu vou agora tentar abordar um pouco mais a questão aqui das execuções, de alguns cases que eu pude participar e algumas coisas que deram errado também e que deram certo, justamente para que possamos aí enriquecer a conversa e trocarmos experiências. No final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, estarei aí aberto, tá? Então, vamos passando aqui alguns slides aqui. Então, Fernando, Marcos, vai só no ocultar, fazendo favor. Lembra que para tirar aquela barreira. Aí, perfeito. Tá ok, obrigado. Então, o Fernando já abordou bem aí como é que se trata o coronavírus, enfim, né? Vou abordar aqui com uma visão do engenheiro civil, né? Agora aqui. Então, o Covid-19, uma doença causada aí pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Isso aqui eu retirei do site do Ministério da Saúde, e aí eu queria focar nessa questão de assintomáticos, né? Então, como o Fernando falou, a engenharia ela tem aí o papel de monitorar, se anteceder aos problemas na medida do possível, né? E uma das formas, claro, aí para que possamos somar com relação a esse controle do coronavírus é saber quantas pessoas e aonde estão essas pessoas que foram infectadas, né? Essa intensidade, né, de infecção. E uma das formas realmente é monitorando aí as águas, né? E como nós não temos aí exatamente esse quadro sintomático nas pessoas que já tiveram, que já foram contaminadas de uma forma muito clara, então certamente a maioria das pessoas terá o coronavírus e não saberão nem que foram aí devidamente contaminadas, né? Então aumenta de importância a questão dos ensaios aí, né, em relação às águas. Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. E aqui o novo agente do coronavírus foi descoberto aí em dezembro, final de dezembro do ano passado, né? Mas aqui na China, né? Mas aqui eu também queria mostrar que não começou agora, né? Então, em 1937 começou aí essa história, que foi a primeira descoberta, o primeiro caso aí de coronavírus, né? E depois ali em 65 também o vírus foi descrito como coronavírus. E apresenta aquela coroa que o Fernando mostrou, né? Algumas considerações importantes que eu acho que é interessante não é a primeira crise, né, em termos de gripe que o mundo tem, né? Então, a gripe espanhola foi um caso bem pior do que o coronavírus que estamos vivenciando hoje, né? Matou muito mais gente do que a Primeira Guerra Mundial, né? Então, a Primeira Guerra Mundial aí morreram em torno de 9 milhões, um pouco mais de 9 milhões de pessoas. Enquanto que na gripe espanhola chega aí a casa dos 40 milhões de pessoas mortas. Então, são números muito sérios, muito significativos, né? O coronavírus tem matado pessoas no mundo inteiro, não terminamos ainda esse ciclo, não sabemos ainda até onde vai, né? Mas existe uma expectativa de que ele seja menos impactante do que a gripe espanhola, né? E aí, baseado nisso, surge uma pergunta: se o comportamento das pessoas mudará de forma permanente ou não. Então, se verificarmos a história, né, o que já aconteceu, a gente pode tentar fazer uma perspectiva do que acontecerá. Então, o comportamento, baseado aí em algumas notícias da época, né, o comportamento das pessoas mudou, né, só que não tanto quanto nós temos hoje. Então, hoje nós temos um quadro que é mais leve do que o quadro da gripe espanhola, só que hoje, devido a essas diferenças notáveis aqui, velocidade na disseminação de informações, por exemplo, né, temos aí o WhatsApp, temos a internet, as pessoas ficam sabendo muito mais rapidamente, né, e a exigência, a demanda por mudanças também ocorre de uma forma muito mais forte no mundo inteiro de uma vez só, né? E a engenharia entra nesse quesito, né? Então, a demanda sobre nós em relação a mudanças vem de uma forma muito mais rápida. Outras diferenças notáveis que também temos são os avanços aí da medicina, né, em comparação ao que tinha na época, as mudanças climáticas, isso aí é mais do que comprovado aí cientificamente, e os avanços na engenharia, que também nós temos hoje equipamentos, materiais, né, bem mais avançados do que na época. Então, eu creio que vai existir, sim, uma mudança de comportamento na população mundial como um todo. Não sei se essa mudança será permanente ou não,
mas eu creio que ela vai durar por mais tempo justamente devido a essa velocidade das informações. E isso exige com que os engenheiros se adaptem a essa nova realidade. Então aqui o mundo mudou com o Covid-19 e a engenharia também. Não tem jeito. A engenharia vai mudar por conta disso, né? Não sei por quanto tempo, mas durante algum tempo deverá se adaptar a essa nova situação. E aqui eu estou focando aqui na questão da infraestrutura, em drenagem urbana, né? Lembrando que a infraestrutura tem várias vertentes, mas eu vou bater aqui basicamente aqui na drenagem urbana. Então, dentro da drenagem urbana, vou bater aí 2 itens, que é a drenagem superficial e a drenagem profunda, tá bom? Isso aqui é meio curioso, porque as pessoas falam de drenagem, normalmente pensa-se ali no meio-fio, na sarjeta, naquilo que é visível apenas, né? Enquanto que a drenagem existe o sistema de bueiros, que às vezes as pessoas esquecem, né? Bocas de lobo, né? Drenagem que pega água por capilaridade, né? Então, boa parte da drenagem também vem por capilaridade do solo. Aqui na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos um batólito, que é a rocha sã, que é basáltica, e um solo, que é um solo argiloso. E a argila, ela puxa por capilaridade a grandes alturas. Então, o solo daqui acaba ficando, na sua maior parte, sempre úmido, salvo alguns pontos da cidade que tem bancos de areia. Então, essa água que vem de baixo para cima prejudica a pavimentação, né? Acaba aumentando a velocidade de saturação do solo por ocasião das chuvas, né? Então, o foco definitivamente não pode ser apenas naquilo que nós vemos, né? Mas muitas vezes o problema está naquilo que nós não vemos, é justamente a drenagem profunda, né? Prosseguindo aqui, abre-se um questionamento, né, sobre se a suficiência no cumprimento das normatizações em vigor é o suficientemente que nós precisamos para resolver o nosso problema atual, né? Eu creio que podem ocorrer alguns ajustes nas normatizações, né, por conta da atual situação. Então, justamente para evitar a propagação do vírus, propriamente dito, né, por águas, a saturação do solo de uma forma mais rápida do que deveria, contabilizando aí também a questão da impermeabilização das vias urbanas, né? Então, nós precisamos definitivamente drenar essa água subterrânea, né? E também existem os efeitos da subpressão que podem ocorrer em pavimentos, né? Em alguns estacionamentos subterrâneos de prédios, enfim. Esse aqui foi um exemplo que eu quis colocar aqui para os senhores, é uma seção transversal de uma taxiway que o Exército realizou aqui no aeroporto de Campo Grande, no ano passado, né? Então, aqui é a pista aqui da taxiway, onde passarão as aeronaves, né? Uma seção transversal, né? Aqui tem uma drenagem profunda, né? E outra profunda aqui também, conhecida como dreno profundo simples, né? E aqui embaixo existe um colchão drenante. Aqui é um acostamento, um caimento de 1%, ali outro acostamento, caimento de 1%. Os acostamentos na infraestrutura aeroportuária são realmente bem grandes, assim, né? Bem largos, enfim. E a ideia aqui, o que eu queria mostrar nessa seção transversal, é que esse solo que aqui está é um solo que realmente puxa água por capilaridade. E para combater ele, eu tenho que ter aqui algo que possua índice de vazios maior do que esse solo. Porque possuindo índice de vazios maior do que esse solo, a água, obviamente, passará por esse ponto que eu coloquei aqui. Se eu não der um caminho para a água passar, ela vai passar pelo caminho, né, naturalmente, onde terá menos perda de energia e pode acabar destruindo a minha pista. Então, eu dou para ela um caminho, né, aqui, ali e aqui no meio, né, para que ela possa passar sem destruir a minha pista. Existe aqui embaixo, né, uma paraboloide, ou seja, o nível d'água, ele sairia daqui, embaixo desse meu tubo poroso, né, subiria fazendo uma equação de segundo grau, até atingir o outro tubo. Só que como a distância entre eles é muito grande, essa taxiway tem 18 metros de largura, mais 10 metros de acostamento, e mais 10 metros aqui do outro lado de acostamento, essa minha paraboloide atingiria a pista.
iria destruir a pista. Então, a solução encontrada foi, além desses drenos profundos simples aqui, fazer esse colchão drenante. Assim, a paraboloide, quando ela fosse atingir minha pista, que nós já sabíamos que ela iria atingir, ela bate aqui no colchão drenante e eu continuo tendo aí a proteção da minha pista. Tá bom? Para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, aqui é 1,5 metro de profundidade, até 2 metros de profundidade. O nível d'água estático, natural aqui, bate em torno de 2,5 metros de profundidade. Então a água está muito próxima realmente da pista. Tá? Aqui é um detalhe, uma imagem um pouco mais próxima aqui desse dreno profundo, né? E a pista aqui, a paraboloide sairia daqui de baixo, né? Até atingir aqui o meu colchão drenante. Tá? Aqui um detalhe um pouco mais próximo desse dreno profundo simples. Às vezes algumas pessoas pensam que é algo complexo. Isso aqui de complexo não tem rigorosamente nada, né? É bem simples de se fazer. Então aqui é um valetão de grama, onde capta as águas superficiais, né? A água que vem aqui de cima para baixo. E esse dispositivo aqui, né? De PEAD, manta de alteixo e tal, ele capta as águas de baixo para cima. Dessa forma eu consigo aniquilar a umidade aqui, tá bom? Próximo aqui. Então aqui o pessoal do Exército executando, né? Então fizeram a escavação para fazer o DPS, o dreno profundo. Colocaram esse material cinza que vocês estão vendo aí, que é o bidim. Ele funciona como um filtro de Terzag, né? Permitindo a passagem de água, mas não permitindo a passagem de solo. Isso evita aí a colmatação ou contaminação dos vazios que esse meu material pétreo, né? Essas pedras possuem. E assim o meu filtro permanece funcionando durante décadas, né? Ao invés de funcionar apenas durante alguns meses e depois já ficar entupido. Né? Então, esse aí é o pessoal fazendo, né, o DPS. Aqui o tubo, né, de PEAD. Aí aqui entra uma experiência nossa que não deu muito certo, que foi em outra obra de construção da BR-163, lá no Pará, onde nós, ao invés de usarmos tubos de PEAD, esses aqui que vocês estão vendo, aqui dá para ver que ele é bem flexível, né? Nós usamos de concreto. E aí, com o passar do tempo, às vezes algumas máquinas passando na pista, às vezes até erro de montagem, esse tubo quebrava. E aí a gente começava a ver o solo ficando todo úmido. Né? Tínhamos que escavar, destruir tudo de novo e fazer de novo. Fazer novamente. Então, com esse tubo aqui, ele é mais flexível, ele suporta muito mais aí as angulações, né, ou deformações que vem acontecendo na pista. E aí não quebra e continua funcionando perfeitamente. Ele é todo furadinho. Esse tubo aqui é todo furadinho aqui por fora, justamente para captar essas águas. Aqui o pessoal do Exército fazendo agora o colchão drenante, né? Ocupando aqui os 18 metros de pista, propriamente dito, lançando aqui o bidim, sobre esse solo aqui que é bem argiloso. Né? Aqui o colchão drenante, né? Com a sua primeira camada de bidim. Aqui já o lançamento do material pétreo, né, com alto índice de vazios. Aqui o pessoal da topografia fazendo a avaliação aqui das cotas, né, caimentos, enfim. E aqui é uma outra obra que eu queria conversar com os senhores. Né? Então aqui aconteceu na rua Gabriel Cúbio, que liga ali a Brilhante até a Bandeirantes, aqui em Campo Grande. São avenidas bem conhecidas aqui na cidade, para quem não é da cidade, não conhece aqui. E o que aconteceu aqui foi interessante, porque nós tínhamos que trocar esse tubo aqui, né, de drenagem, e para trocar a gente aproveitou a troca do tubo, a escavação para trocar o tubo, e colocamos um material aqui, ó, né, que possui índice de vazios muito maior do que o meio que está em volta. Ou seja, isso aqui é uma possível solução para órgãos públicos, né, prefeituras, governo de estado, enfim, quando for realizar obras, né, de galerias de águas pluviais, de trocas de bueiros, enfim, aproveitem, né, a situação para lançar esse material aqui. Ou seja, lançando esse material, eu consigo captar as águas. Eu não preciso fazer aquele dreno que eu mostrei agora há pouco, né, dreno profundo simples, para poder ter o mesmo efeito. Então, eu já aproveito a escavação e já lanço esse material aqui. Né?
Fica uma obra muito mais barata, muito mais eficiente, né, do que depois ter que destruir tudo só para lançar esse material aqui para retirar essa água de baixo para cima. Tá? Então, é uma questão de aproveitar os serviços em execução. Aqui, né, entrando agora no campo da drenagem superficial, né, mais uma vez, será que o cumprimento das normas em vigor é suficiente? Então, isso aí tem que ser avaliado, senão caberia algum ajuste, né? Possivelmente, nos próximos congressos aí que vierem acontecer, esse assunto será debatido, né, entre os profissionais aí da área. Né? Efeitos positivos de pavimentos drenantes e seus cuidados. Então, aqui, eu queria mostrar essa lei de Darcy, né, lei clássica, aí, bem conhecida por todos os engenheiros aí, né? Só lembrando aqui o que é o que, né? O K é coeficiente de permeabilidade, esse A1 aqui é a área da seção transversal do material que você está testando, né? Pode ser um CPA, né, que é camada porosa de atrito, ou aquela camada de asfalto que é mais porosa, né, dá um espaço para a água poder passar. O L é o comprimento, a altura desse material que você está testando, né? O A2 aí é a área do tubo, lá do permeâmetro de carga variável, para poder fazer o ensaio. O Tzinho aqui é o tempo, né, entre a água sair da altura HI e chegar na altura HF, que é o meu gradiente hidráulico com esse logaritmo, tá bom? Então, o coeficiente de permeabilidade, nós buscamos que ele seja superior a 10 a menos 5 metros por segundo, e isso na drenagem superficial. Tá? Esse aqui é o CPA, né? Ou asfalto drenante, né? Digamos assim. Então, essa é uma filosofia que eu creio que será muito, muito mais intensificada, né, daqui para frente. Então, que nós tenhamos pavimentos drenantes, né? Deixar de ter essa impermeabilização dos grandes centros urbanos, né? E toda vez que viéssemos aí a fazer uma substituição de pavimento, que fizéssemos uma substituição mais inteligente, né? Mais eficiente em termos de drenagem. Então, isso aqui é uma imagem interessante aí do nosso CPA. Né? Existe também, né, no caso aí de serem feitos, ser feita uma opção por bloco intertravado de concreto. Então, aqui você tem o bloco drenante, né, essa imagem rosa que está aqui em cima. Então, o bloco em si, ele já é drenante. E aqui embaixo você pode aumentar o espaçamento entre os blocos, né, ou colocar esses círculos aqui de material altamente drenante entre os blocos. Já pode comprar ele com esse formato aqui, tá bom? Então, são meios de se realizar pavimentos drenantes, né? E tem uma curiosidade aqui sobre esse bloco intertravado de concreto, é que ele, quando você usa ele em grandes centros, você deseja reduzir a velocidade dos carros, um método inteligente é substituir o asfalto por esse material aqui, né? De uma forma psicológica, o motorista já diminui a velocidade só pelo barulho que fica no carro. Isso é algo bem interessante. Está sendo muito usado em algumas cidades brasileiras, como Petrópolis, por exemplo, no estado do Rio. Então, algumas ruas no interior, no centro da cidade, né, ou elas, principalmente as mais estreitas, o asfalto foi substituído por bloco intertravado de concreto para redução da velocidade. E tem funcionado. Algumas considerações adicionais, né? Só antes de eu falar o que está nesse slide aqui, só uma observação, eu esqueci de falar disso aqui, é que não é drenante para sempre, tá bom? Então, alguns cuidados que têm que ser tomados com qualquer pavimento drenante é que ele não fica drenante para sempre. Então, com o passar do tempo, a poeira vai tampando, né, esses vazios do pavimento drenante. Então, cabe aí uma manutenção, né, com uma periodicidade menor do que o asfalto tradicional, tá? Então, esse é um dos cuidados que tem que haver aqui com relação ao pavimento drenante, seja ele qual for, tá bom? Considerações adicionais aí, opção de ambientes, agora saindo um pouquinho da drenagem propriamente dita, outras mudanças que a engenharia certamente vai acabar sofrendo por conta do coronavírus, né? Aí cabe mais aos nossos nobres arquitetos, né? Opção aí por ambientes abertos e ventilados, né? Ou que pelo menos possam se tornar abertos, né? Você possa ter a opção de ter ele fechado ou aberto. Hoje nós temos aí prédios de vidros, né? Praticamente a fachada externa toda é fechada com vidro, né? Onde é contado que o ar-condicionado vai funcionar o tempo todo. Se o ar parar de funcionar por algum motivo, todo mundo tem que sair do prédio. Então, isso aí é algo que tem que ser repensado aí, né? Ainda mais com esse impacto do coronavírus, ambientes fechados.
né, passam a ficar menos atraentes. Ambientes laváveis também, né, que possam sofrer a devida higienização, né, ambientes que favoreçam o distanciamento entre as pessoas ou a possibilidade de que isso aconteça. Não precisa pensar, estaremos o tempo todo sob o regime do coronavírus, então não precisa esse negócio de distanciamento. Não, é só uma questão de flexibilização. Então, termos ambientes flexíveis, ou seja, que caso seja necessário você aumentar o distanciamento, né, dos escritórios, das pessoas dentro de um ambiente, você consiga fazer isso, né? Então, isso é algo também que deve ser levado em consideração. A questão aí também de torneiras com sensores de presença, iluminação com sensores de presença, entre outros, né? Ou seja, quanto menos você encostar a mão, né, nas nossas louças e metais, melhor também, né? Então, essas são as minhas considerações. Desculpa aí um pouquinho a questão do tempo, ter passado um pouco. Agradeço muito a atenção de todos. Aí está o meu telefone e o meu e-mail para quem quiser contato ou algum esclarecimento a mais. Fico aí à disposição para possíveis dúvidas. Obrigado, Marcos Rachid. Agora vamos abrir para questionamentos, né, dúvidas. Pode ser pelo chat ou pode adicionar o microfone para falar. Algum questionamento? Pode ser para o professor Marcos Rachid ou para o Fernando. Posso fazer para o Marcos uma pergunta? Pode. Marcos, parabéns aí, a apresentação foi ótima, né? Exemplos práticos aí na engenharia. Com relação ao segundo case ali, onde você falou um pouco mais sobre pavimento poroso, vamos chamar assim, drenante, você usou essa nomenclatura. A gente sabe, né? Eu sou a favor, é claro, acho que é uma solução ali, sem dúvida alguma, mas a gente sabe do problema da comatação, né? Esse meio poroso, ele vai com o tempo, né, os sólidos vão ali se acumulando, sedimento e tal, e aí ele volta, depois de um tempo, a virar ali um pavimento impermeável, como qualquer outro, né? A água vai cair, vai escoar. Vocês têm algum case aí de tentar reabilitar isso? Voltar isso às condições normais de permeabilidade dele? Como é que você está? Você tem alguma informação? Olha, Fernando, nesse caso, sendo um CPA, cabe a fresar, tá bom? Não recomendo apenas a questão de passar a vassoura mecânica para reabrir os poros. Isso não tem funcionado, tá bom? Como se esperava. Então, você acaba tendo um gasto de fresar e pavimentar novamente. Essa fresa, a vantagem, digamos assim, é que essa fresa é pequena. Então, você, numa espessura asfáltica aí de 5 centímetros, você não vai precisar destruir o asfalto inteiro para fazer tudo de novo. Essa comatação costuma acontecer nos primeiros milímetros apenas do pavimento. Então, você vai fresar aí 1 centímetro, 2 centímetros no máximo, e depois já vai colocar uma nova camada, e a priori aí você terá o seu problema de comatação resolvido, tá bom? Na questão aí do bloco, o bloco, justamente por ele ter uma capacidade drenante até maior do que o próprio CPA, dependendo, claro, da distribuição granulométrica que tiver, a massa asfáltica, o concreto, né? Então, você tem um pouco menos de problema com isso do que em relação ao CPA. Mas, normalmente, o bloco que tem trabalho de concreto você já consegue resolver com vassoura mecânica. Mas o CPA você não consegue, não. O CPA você vai ter que fresar e fazer uma nova camada de CPA por cima. Tá? Obrigado. Tranquilo. Agora, só uma vantagem também, Fernando, sobre isso daí, que eu não comentei aqui, porque o foco era a drenagem, né? Mas existe também a questão da segurança. Então, o CPA, ele fornece mais atrito entre o pneu e o pavimento, tá bom? Ele evita que o caminhão que esteja passando ali na frente do carro, quando o carro queira ali o motorista queira fazer ali a ultrapassagem na rodovia, não fica aquela fumaceira, né? Aquele vapor de água no motorista que está atrás, né? Reduzindo a visibilidade, né? Então, o CPA ele acaba com isso. Então, mesmo durante a chuva, aí, o motorista consegue visualizar melhor o carro que está vindo ali na contramão e fazer a ultrapassagem com mais segurança. É que, como o foco era a drenagem, eu não entrei muito nesse mérito, mas essa é uma das vantagens também do CPA.
Outra abordagem também é a abordagem financeira, né? Então, você acaba tendo, para quem quiser verificar a questão do custo, né? O CPA, ele é mais caro que o asfalto comum, tá bom? Então, mais caro quanto, né? Em torno de 10% a 20%, tá? E é claro, tem essa questão da fresa, então é mais custoso. Isso não pode ser negado, tá? Mas as vantagens são vidas, e vidas não têm preço. Pergunta do Danilo, Marcos. Sim. No chat. Ok, eu vi aqui, estou vendo aqui. O Danilo pergunta aqui, o pavimento drenante exige uma camada de ligação entre o CPA, propriamente dito, e a base impermeabilizada. Como garantir uma obra barata com essa camada e a mais de binder, né? O vasto emprego na Europa e Estados Unidos se dá pela relação dos materiais asfálticos e o dólar. Perfeito, isso é o nosso desafio, né? Então, mas aí eu tenho uma carta na manga aí para o Danilo. Realmente é atrelado ao dólar, chamado petrodólar, né? É um insumo muito sensível ao dólar, a massa asfáltica, né, propriamente dito. Mas aí existe uma vantagem. Quando nós fazemos o pavimento asfáltico, nós já esperamos uma infiltração em torno de 10% a 20% de água de cima para baixo, tá bom? Quando nós usamos o CPA e quando nós usamos a drenagem profunda, esse aumento do valor da obra, já somando com a drenagem profunda, gira em torno aí de 20% a 30%. Já estou somando a drenagem profunda, tá? Só que aí é o seguinte, eu tiro essa água da subbase da base. Quando eu tiro essa água da subbase da base, eu aumento a vida útil do pavimento, muita coisa. Ainda não fiz um paper sobre isso, por falta de tempo, mas assim que eu puder, farei. Por experiência própria, ok? Eu tenho uma média de aumento de vida útil dos pavimentos, eu estou acompanhando isso há 10 anos, de 50%. Ou seja, o que nós esperamos abrir em termos de buracos, né, quando nós construímos alguma pavimentação, simplesmente não abre se nós fazemos a drenagem profunda, né, e a drenagem superficial corretamente, e olha que nem foi de CPA, foi de asfalto comum, tá bom? Então, essa economia que nós geramos, ela paga esses 20% a mais aí de valor com tranquilidade, ok? Não sei se eu respondi a tua pergunta, ou se você quer fazer alguma pergunta a mais. Ok, galera, mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui, vamos lá. Boa noite, professores, Fernando e Marcos, obrigado pela apresentação de vocês. Minha dúvida é com relação ao tempo que o país irá levar para retomar pós-pandemia e como isso pode agregar em serviços para a área de engenharia. Embora o Fernando tenha dito que já há possibilidades de análise e acompanhamento dos efluentes, gostaria de saber quais outros possíveis serviços os senhores têm em mente para a área de engenharia civil, sanitária e ambiental. Agradeço já. Quer falar, Marcos? Eu tenho algumas coisas, mas se quiser começar, pode ir. Tá, só um comentário rápido sobre isso, isso é uma curiosidade que o pessoal realmente tem. A construção civil foi considerada serviço essencial, né? Então, com esse enquadramento de serviço essencial, ele foi retomado, o prejuízo foi em torno de 10 a 15 dias de paralisação completa, isso em média em relação às cidades, né? Mas depois de uns 10 dias, de 10 a 15 dias, os governos estaduais e municipais já foram liberando a construção civil para ela ser retomada. Houve sim um impacto, ainda existe esse impacto, né, porque não basta você deixar os homens irem até a obra, eles precisam pegar ônibus, o ônibus demorou para voltar, né, e mesmo até hoje não voltou completamente como estava, então o transporte urbano está prejudicado, os insumos ficaram mais caros, tá bom? Então tivemos aí principalmente aqueles insumos que são vinculados ao dólar, tá? Então as obras ficaram mais onerosas, ficaram mais caras, e vão ter prejuízo de cronograma. Isso nós estamos sentindo em todas as obras, tá bom? Então, é claro que houve um impacto em termos de demissões, né? O mercado ficou pior, mas existe sim uma perspectiva de retomada, tá? Ainda neste ano. Então, a curva descendo, né? Ela deve parar de descer e já voltar a subir em termos de crescimento ainda nesse ano de 2020, se Deus quiser, né? É a nossa expectativa.
Na área assim, mais de engenharia sanitária, o que eu percebo é o seguinte, na parte de abastecimento de água, os planos de segurança de água vão ter que ser implementados dentro dos planos municipais de saneamento, né? Pelo menos está sendo previsto aí alguma coisa nesse sentido. Então, a parte de planejamento dos riscos que possam existir no seu tipo de abastecimento, isso aí começa a ser um início de serviço que a gente não tinha ainda claramente, né? Com relação ao esgoto, a mesma coisa, né? Aí falando daquela questão da análise de risco, é um tipo de serviço que demanda uma certa qualidade, especialização na área, não é uma coisa tão simples, né? Mas até porque a temática é nova, tá? Na parte de drenagem eu não vejo esses planos, né, esses planejamentos sendo feitos aí, realizados. Eu acho que ainda a coisa vai dar uma engateada ainda mais, né? Mas nesse momento, que ficou claro, o que assustou muito é o fato de a gente estar numa situação de saneamento aí do século retrasado, né? Uma coisa... Então, causou muito pânico, né, por saber que se você não tem saneamento, não tem condições adequadas, você não tem higiene, né? Os hábitos de higiene são piores, e aí assustou muito, né? A gente viu que a gente é muito vulnerável a uma situação de uma pandemia como essa, porque, embora, né, ela teve essa pandemia, ela teve uma situação diferente, né? A gente recebeu, importou ela de pessoas que estavam na Europa, então tinha um poder aquisitivo um pouco melhor, né? Essa foi a entrada aqui no Brasil. Então demorou para chegar na periferia, né? Mas é a periferia que tem a falta de acesso ao serviço de saneamento, e aí quando eu falo saneamento, eu falo de higiene de forma geral, porque está atrelado. Então, eu acredito aí que, pelo que eu estou vendo, né, nas PPPs, as parcerias público-privadas, era uma coisa que já era para esse ano ter engatinhado um pouco mais rápido, não engatinhou, porque o ano praticamente, desde março, o negócio parou, para a gente falar bem a verdade, né, mas eu acredito nessa retomada também no setor de saneamento, com obras aí, com implementação de rede de coletora de esgoto, estações de tratamento de esgoto, né, a gente saiu um dado agora novo, com relação a perdas de água, né, a gente evoluiu, a gente estava evoluindo no setor, a coisa parou, estagnou e até piorou em algumas situações, então começamos a perder água de novo, né, então perder água significa o quê? Você tem que coletar 2 garrafas de água para entregar uma para o cliente, para o consumidor, né, então a gente está explorando demais o manancial e não está levando, então é falta de engenharia e falta de qualidade, né. Então, acho que também é um setor que vai dar uma retomada boa aí com relação às perdas, né? Acho que na parte mais de regulação também, isso talvez vai ser mais cobrado nos contratos de concessão, sem imaginar que a iniciativa privada é a que vai entrar com dinheiro, já que a iniciativa, as concessionárias públicas aí estão com déficit, estão falidas muitas, né? Então, eu acho que com as PPPs e a iniciativa privada entrando, eu acho que pode dar um boom legal também aí, não só para engenharia sanitária, né? Quando falo engenharia sanitária, estou colocando lá, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, você tem elevatórias, né? Você tem todo um sistema elétrico, você tem engenheiro civil, você tem obra, né? E tem mais engenheiro sanitarista ali planejando o sistema como um todo. Então, acho que toda a engenharia, ela acaba sendo alavancada. Ok, galera, mais alguma pergunta? O Danilo está agradecendo, parece que respondeu. Fernando? Marcos? Considerações finais. Marcos, primeiro. Ok. Então, quero agradecer mais uma vez aí ao CDB pela oportunidade, à coordenadora, Rochelle Carnaval. Quero agradecer ao William, professor William, por ter mediado aqui a nossa conversa. Quero agradecer ao professor Fernando pelas nobres considerações que fez, enriqueceu muito, né, a conversa. Agradecer aí ao pessoal que questionou, perguntas de alto nível, e fico aí à disposição caso tenham alguma dúvida a mais, para que possamos resolver. Tá? Meu contato está aí, para quem quiser falar mais algum assunto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Eu também queria agradecer muito aí ao professor William, porque eu acho que se não tivesse ele mediando, a gente não teria conseguido fazer a nossa live aí para os alunos. Agradeço aos alunos, porque se vocês não estivessem aqui, não faria sentido isso, né? Marcos, muito obrigado, eu adoro... A Priscila tem uma última pergunta aí. Sim. Vocês percebem que haverá um aumento nas pesquisas relacionando engenharia e Covid? Sim, já está tendo, na verdade, Covid com tudo, né? Com qualquer área. Eu só não sei se vai ter muito recurso para isso, né? Assim, a nível estatal. Tem algumas coisas a nível privado, eu vou comentar um pouco antes de terminar minha fala, até comento sobre isso.
Mas assim, queria agradecer ao Marcos, eu gosto de estar em eventos com ele, eu acho que ele traz uma experiência muito boa e me sinto confortável de estar debatendo e conversando e falando com ele. Agradeço aí, né, ao CDB, claro. E só para deixar para vocês a informação, a gente está aqui hoje em Campo Grande com um projeto, né, com um recurso da iniciativa privada aí, da Águas Guariroba, para fazer o monitoramento do SARS-CoV-2 aqui na nossa rede coletora. São 10 pontos já preparados, isso inclui pontos, né, na rede coletora ali nos PVs, nas coletas serão, né, entre o período da manhã e tarde, um período onde tem mais, a vazão é maior, né, mais representativo, e aí monitorar todas as bacias da área urbana, e as entradas e a saída das estações de tratamento de esgoto, para ver se as nossas estações elas estão tratando efetivamente esse tipo de vírus, como eu mencionei ali, né. Então, óbvio, isso ainda falta uma liberação de recursos, de um aporte, né, mas tudo que dependia da UCDB com relação a equipamentos, ao plano de monitoramento, ele está alinhado com o INCTS Sustentáveis, que está alinhado com o governo federal, alinhado com a Copasa, com a FMG, tá? E assim que sair esse recurso, a gente já vai monitorar, né, o coronavírus aí, até a gente perceber que isso já não tem mais aí no nosso ambiente, tá bom? Um abraço, valeu. Abraço. Professor Então, William, agradecer. Oi, Mariel. tudo bom? Tudo bom? Eu não vou fazer pergunta, não. Eu só quero, primeiramente, agradecer aos professores aí, né, pelas considerações, e quero muito só frisar isso que o Rashid comentou no final da exposição dele, sobre os projetos, principalmente os projetos de arquitetura, porque vão ter que mudar muitas coisas, né? Principalmente nessa parte que nós temos hoje, de prédios, como você citou, todos envidraçados, não tem ventilação, temos que olhar tudo isso, né? E não só os arquitetos, nós engenheiros, com essa parte, na parte elétrica, na parte hidráulica, estrutural, né? Então, nós temos que pensar bem sobre tudo isso. E essa parte do professor Fernando, quando ele coloca sobre a quantidade de pessoas que nós não temos ainda com redes de saneamentos, né? Nem água potável temos, é um problema muito sério. E ainda com essa pandemia, com esse vírus, isso tende a estar mais forte agora. Então, temos que repensar nossos projetos, cuidar deles, porque nós atendemos a muitas pessoas dependem de nós, engenheiros. Então, eu quero agradecer por vocês terem exposto tudo que vocês sabem, que vocês trabalham, pesquisam, e que tenhamos outras, né, com vocês, que foi muito gratificante ver meus companheiros e meus colegas aqui. E você, William, obrigada, viu? Você trabalhou perfeitamente. Valeu, Mariel. Um abraço, tá? Valeu, abraço.